que eu gosto de começar exatamente no horário. Afinal, a pontualidade ela é totalmente contra a ansiedade, né? A gente já começar a falar um pouquinho. Então, quem tem muita ansiedade, muitas vezes chega muito antes no local, sofre por antecipação, por algo que às vezes nem vai acontecer, né? Então, tem uma preocupação excessiva com o futuro. Então, traduzindo a ansiedade, é só isso. Mas como que a gente faz para arrumar tudo isso, né? É aí que é a chave da questão, que eu espero que até o final dessa palestra de hoje vocês consigam levar para a vida para sofrer menos a partir de agora. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei aí, vai levantando a mão e me avisa, tá bom? Eu tô vendo a Bruna, vocês estão ouvindo bem, né? Bastante gente entrando na sala já. 8 e 1, né? O Carneiro tá fazendo as lives dele 11 e 1. Tá sendo fenomenal as lives do Caio Carneiro. Quem conseguir assistir 11 horas e 1 minuto. Cada dia ele faz de um livro, insights de um livro, é bem legal. Eu tô assistindo todas. Afinal, 11 horas da noite é dia ainda, né, pra gente. Não é? É a hora que todo mundo em casa dorme que a gente consegue criar coisas novas. Isso. Bom, vamos lá então. Palestra começando, palestra 1, ansiedade para evoluir. Então, para quem não me conhece ainda, eu acho que todo mundo me conhece, eu vou passar isso bem rapidinho. Eu sou formada em educação física, aí eu fiz pós em fisiologia do exercício, e em 2011 a gente adotou a Andressa, né, que até então tinha o diagnóstico de microcefalia e desnutrição severa, e a gente foi estudar a parte de comportamento humano para ajudar na reprogramação cerebral dela, nossa, óbvio, e isso acabou sendo a minha principal função hoje. Então, eu fui fazer o Practitioner, que é a programação neurolinguística, fiz trainer no Instituto Você, que eu sou extremamente grata por todas as minhas formações. Aí fui fazer análise de comportamento, coaching, fiz Master Trainer em Programação Neurolinguística Internacional, fiz coaching, fui fazendo. Em 2015, criei meu próprio método de ensino, que inclusive está rolando um curso sobre isso. Fiz formação de Theta Healing. Esse ano eu fiz o curso de Baby, que é para cuidar de crianças que nascem prematuras, que têm algum problema motor, que se a gente estimular antes, consequentemente vai ter menos problema futuro, e a formação de MIG, que é específico de espectro autista. Então, aonde eu atuo hoje, eu atuo como fisiologista do exercício na BioLife, saúde e performance, terapeuta em PNL e análise de comportamento, na minha própria empresa, eu atendo consultório, né? Então, se a pessoa está com crise de ansiedade, está com depressão, está com problema de comportamento, de comunicação, eu atendo e faço ciclos com essa pessoa, sou terapeuta, tenho número registrado, tudo certinho, sou palestrante sobre desenvolvimento humano, adoção, deficiência e inclusão, sou professora do método BIM, sou fisiologista do exercício na clínica Desenvolve Neuroreabilitação Infantil, que a hora que acabar essa pandemia, em nome de Jesus, vai inaugurar e vai ser fenomenal, uma clínica incrível, e sou analista de comportamento familiar. Bom, o que é ansiedade, né? Por que eu coloquei esse tema? Ansiedade para evoluir. Porque a ansiedade, como eu falei, nada mais é do que a gente sofrer uma coisa que nem aconteceu ainda. Mas por que evoluir? Por que a gente tem que evoluir com a nossa ansiedade? Porque a partir do momento que a gente entende quais são os gatilhos mentais, né, as âncoras que disparam na nossa mente e que geram ansiedade, a gente consegue ter mais consciência dos nossos comportamentos e a nossa ansiedade ela diminui. Então, é lógico que eu fui buscar bastante conhecimento técnico. Então, a ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa de datas importantes, como essa própria palestra de hoje, entrevista de emprego, véspera de prova. O próprio Covid-19 está gerando uma ansiedade excessiva, entre outras coisas, né? De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessiva e perturbações comportamentais relacionadas. O que significa isso? Normalmente, quem tem transtorno de ansiedade também tem muito medo.
também tem problemas comportamentais inconscientes, ou seja, não percebe isso e acaba gerando cada vez mais ansiedade no seu dia a dia. O medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Prestem atenção nisso. Real ou percebida, porque o nosso cérebro, eu vou falar isso daqui a pouco, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Às vezes, a gente vê uma poça, a gente acha que é super funda. A hora que você pisa nela, não chega nem na canela a água, né? Porque o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Então, você tem medo daquilo que está acontecendo nesse momento, mesmo achando que é real, às vezes não é real. E a ansiedade é quando você cria algo que ainda nem aconteceu. Por isso que é muito importante a gente ter consciência dos nossos comportamentos, consciência, saber exatamente aquilo que a gente está fazendo no momento, porque assim a gente consegue diminuir a ansiedade. Então, nessa palestra, eu vou falar para vocês bastante sobre como a nossa mente age. Depois nós vamos falar quais são os pontos que a gente precisa ficar atento, se a gente tem ou não tem uma crise de ansiedade, né? Se a gente pode ter isso. E eu vou, claro, falar como a gente tem que diminuir, o que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade e viver melhor e viver feliz, tá bom? Então, aqui na nossa sala, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, anota que a hora que eu vou dando tempo para vocês perguntarem, e no Instagram a mesma coisa, tá bom? Então, nosso psique só tem dois estados, o estado de sofrimento e o estado de graça. Isso eu aprendi com um grande mestre, José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coaching, fenomenal, e é muito isso, né? Ele consegue compilar tudo aquilo que a gente estuda em toda a área do desenvolvimento humano. Então, a gente só tem esses dois estados, né? E olha que interessante, veja se faz sentido para você. O estado de sofrimento, ele é um estado onde somente eu existo. Ele é um estado limitado, onde só o meu ego existe, só eu existo. Então, ele é um estado que a gente está o tempo todo em luta, a gente está o tempo todo em confronto. É um estado de julgamento, ou seja, eu nunca não consigo olhar para mim, apesar de só eu existir. Eu fico julgando o outro o tempo todo, né? Porque eu não consigo olhar para mim e me evoluir, então eu fico julgando as outras pessoas. E é um estado de desconexão. Desconexão de você com você mesmo e um estado de desconexão, você com os outros. Provém de qualquer situação que cause desequilíbrio entre nós, então qualquer coisa que cause um desequilíbrio emocional, qualquer coisa que cause um julgamento, um estado de luta, uma ansiedade, nós estamos em estado de sofrimento. Isso não é legal, tá? O que nos coloca em estado de sofrimento é a nossa incapacidade de aceitar o que acontece. Olha que interessante isso. A aceitação, né? Quem está fazendo o meu curso está sabendo que a primeira coisa que a gente precisa aprender é aceitar as coisas como elas acontecem. Então, quando a gente tem a incapacidade de aceitar o que acontece, a gente entra no estado de sofrimento. E quando a gente entra em estado de sofrimento, a gente fica em estado de luto o tempo todo, o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta, o nosso olhar está sempre para a grama do vizinho, a gente pouco para e olha para aquilo que a gente está fazendo, nós estamos desconectados de tudo que está acontecendo, sofrendo. O sentimento que sentimos não é causado pelos outros, mas sim por nós mesmos. Isso que é o mais interessante, né? Se isso é causado por mim, eu crio o meu estado de sofrimento. Mas eu acabei de falar para vocês que o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, será que a gente gosta de viver nesse estado de sofrimento? Né? E eu falo que a gente gosta, a gente aprende desde criança, infelizmente, a nível inconsciente, a viver no estado de sofrimento. Né? Enquanto a gente está em reunião de família, que tem sempre um tio falando mal do outro, tem uma sogra falando mal de uma nora, a criança ela está captando aquilo e ela aprende que julgamento é algo que seria legal, mas não. Né? Então a gente aprende ouvindo as coisas desde criança, que isso vão causando as nossas âncoras, né? As nossas memórias, que isso é uma coisa legal, mas não é. A partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente consegue começar a parar de sofrer. Então, o estado de sofrimento, tudo bem, gente? Tá entendendo aí? Tá legal? Falando muito rápido? Não, tá legal? Beleza. Então, o estado de sofrimento, ele vai causar uma desconexão, ele vai causar muito medo, ele vai causar orgulho e raiva.
E olha que interessante, eu me desconecto com o outro, o meu ego aumenta, né? Então o meu orgulho ele fica excessivo demais. Eu não ouço o que os outros falam, eu acho que só eu estou certa, eu estou julgando o outro o tempo todo, eu estou em estado de luto o tempo todo e eu não tenho a capacidade de aceitar as coisas como elas acontecem. E a responsabilidade de tudo o que acontece na minha vida, sabe de quem é? Do outro. Ela nunca vai ser minha. Porque não existe autorresponsabilidade no estado de sofrimento. Porque a gente está apto a julgar o outro. Quando a gente julga o outro, a gente não tem autorresponsabilidade. A gente tira a nossa capa de responsabilidade da jogada e, infelizmente, fica sofrendo. Alguma dúvida de estado de sofrimento aí? Sensacional, né? Esse estado de sofrimento. Vocês conheciam isso? Já tinham ouvido isso em algum lugar? Pessoal do Insta, eu tô vendo aqui pelo da Andressa, se quiser perguntar ou falar também, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, estado de sofrimento é isso. E qual que é o outro estado, né? Qual é o outro estado que não é de sofrimento, então? É um estado de graça, né? É um estado onde eu existo e eu faço parte, um conjunto. Inclusive, hoje nós estamos com a lua em aquário, até falei para as meninas, que é a gente enxergar o outro, a gente parar de enxergar nosso próprio umbigo, enxergar o todo, enxergar o conjunto. Que é exatamente o que a gente vem vivendo nesse período, né? Então, o que é esse estado de graça? Estado de graça é quando a gente tem leveza, a gente está no estado de paz, a gente tem compaixão, a gente consegue entender o outro, consegue se colocar no lugar do outro, né? A gente consegue encontrar liberdade interior e um estado de amor maior. Ou seja, a gente consegue se conhecer, a gente consegue olhar para dentro, a gente consegue entender que o outro tem a vida dele, nós somos responsáveis pela nossa vida. A partir do momento que eu tenho consciência da minha história, que eu honro a minha história, eu honro os meus pais ou aqueles que me criaram, eu honro as pessoas que vivem comigo, eu entro no estado de graça, eu entro no estado de leveza, eu entro no estado onde eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer. Eu paro de não ter mais capacidade de aceitar as coisas como elas são. É fácil entrar no estado de graça? Tem muita gente que vai falar para mim, não é fácil, mas é algo que a gente necessita aprender, treinar todos os dias. Estado de graça é algo que a hora que você vê que você está julgando, opa, eu paro de julgar, porque eu não quero mais estado de sofrimento, porque agora eu já sei esses estados, então eu não quero mais isso, né? Tudo é treino, gente, tudo é treino. O estado de graça nos possibilita acessar o ponto de equilíbrio escondido dentro de nós. Então, o estado de graça, ele vai te dar a consciência de quem você é. Ele vai te dar consciência da sua história. Ele vai te dar consciência de todos os traumas que você passou, de todas as felicidades que você passou. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar se lamentando, se vitimizando, ou você vai ser grata e honrar tudo o que aconteceu para entrar no estado de graça e fazer uma história diferente daqui para frente? Tudo isso vai depender daquilo que você vai escolher para você. Né? Nós estamos vivendo num momento agora que a gente está tendo a possibilidade de escolher: eu vou ficar no estado de sofrimento ou vou ficar no estado de graça? Em qual estado que eu vou estar? A maioria das pessoas ainda estão no estado de sofrimento, estão julgando o outro, estão tacando pau, não estão conseguindo ter a empatia necessária no momento, estão saindo na rua, não estão tendo essa clareza que nesse momento a gente precisa ficar recluso para a gente poder passar por isso mais rápido. Então, nós estamos vivendo num estado de sofrimento a nível mundo. Então, nós precisamos manter sempre a nossa mente, a nossa energia no estado elevado para que a gente fique no estado de graça. Então, nos momentos desafiadores, nós podemos optar por silenciar nossa mente, né? Ficar quieto e nos conectar com a nossa essência. Então, olha só, nos momentos desafiadores, nós podemos optar por silenciar nossa mente e nos conectar com a nossa essência. Mas como que a gente vai se conectar com a nossa essência se até então eu nunca ouvi falar disso e nunca fui buscar isso? Tá tudo bem, vamos começar agora. Vamos entrar nesse ciclo agora. Agora é a hora da gente fazer a nossa reforma íntima, da gente se conhecer, da gente olhar para dentro, da gente entender que nós temos um lado sombra e um lado luz. Todos nós temos essa ambiguidade, todos nós
Só que nós precisamos ter consciência disso. Em qual momento eu tenho um estado de sombra? Em qual momento eu tenho luz? Quais são esses estados? Quais são os momentos que eu tenho isso? Porque se você entende e tem consciência, volto a dizer, você consegue cada vez mais ter estado de graça no seu dia. Então, de 90% de sofrimento que você passou hoje, amanhã você vai para 80%, depois de amanhã você vai para 70%. Quando você percebe, você já está com 20% de estado de sofrimento e 80% de estado de graça. Porque é óbvio, não vamos ser hipócrita, que todos nós entramos em estado de julgamento em algum momento do nosso dia. Não tem como, porque a nossa mente já foi programada para isso. Mas a gente pode ter consciência e diminuir isso. Tá? Então, olha que legal no Instagram, pessoal. Oi, gente! Né? A Macogo lá, tá lá na Irlanda, olha que legal. Essa ideia fenomenal de passar ao vivo. Então, o estado de graça, ele vai causar pra gente amor, bondade, transparência e humanidade. E a gente vai conseguir prosperar. Né? E quando eu falo transparência, gente, é com você mesmo. É aquilo que faz sentido para você. É a gente começar a parar de ficar pensando o que os outros vão pensar ou vão falar de mim. O que aquela pessoa vai pensar ou vai falar de mim. A partir do momento, a gente precisa ir pelo pressuposto que se eu estou em estado de graça comigo, não estou fazendo mal, estou ecologicamente correto com as minhas ações, eu não tenho que me preocupar com o outro. Porque lembra, o outro ele vai estar em estado de sofrimento e vai estar te julgando se você fizer ou se você não fizer. Isso é fato do ser humano. Né? Eu costumo dizer que se você ficar onde você está, vai doer. Se você se mover, vai doer. A dor ela é inevitável, mas se você está com essa dor num estado onde você sabe que você existe, você faz parte de um conjunto, você tem consciência das suas ações, essa dor ela é diminuída. Dúvidas no estado de graça? Alguém quer falar alguma coisa aí? Tranquilo? Fenomenal tudo isso, né? Sensacional. Eu sou verdadeiramente apaixonada por esse conteúdo. E daí aquela coisa, né? O nosso cérebro, infelizmente, ele não sabe, ou felizmente, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe. Bom, então se eu tenho estado de sofrimento, eu tenho estado de graça, e eu decido, a partir de agora, viver mais tempo no estado de graça, todas as vezes que eu estiver criando algo que estiver me prejudicando, o que eu vou fazer? Eu vou ter consciência disso. Eu vou parar meu cérebro, eu vou falar, opa, não quero isso para mim. Não quero isso para mim. O que eu quero é ficar sem julgar o outro, o que eu quero é ficar sem sofrer. Então isso a gente tem que treinar todos os dias, né? Eu tenho uma que eu faço com ele aqui, até uma dica para vocês, tenha sempre uma pessoa que esteja com você nesse mesmo patamar de mudança. Porque daí, quando você tiver que falar de alguém, você fala assim, ó, vou falar dessa pessoa só para a gente conseguir reprogramar o nosso cérebro. Só que não entenda como julgamento, eu preciso desabafar. Porque normalmente a gente desabafa julgando. Quando você desabafa sem julgar e esse assunto morre, pronto, você já está melhorando. Nós não conseguimos mudar comportamento da noite para o dia. Nós não conseguimos fazer isso. Então é muito importante que a gente dê um passo de cada vez. Mas, Bea do céu, o que isso tem a ver com ansiedade? A ansiedade, gente, nada mais é do que você sofrer o tempo inteiro por algo que não aconteceu. Quando a gente sofre por antecipação, nós estamos sofrendo 2 vezes. Aprendi isso no primeiro curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal, que é fenomenal. Inclusive, tem umas pessoas aqui no grupo que já estão programadas para ir, né? Sandra, Gi, vai todo mundo. Você é anjo desse povo. Por quê? Estão a fim de desenvolver, estão a fim de melhorar. Né? Nós precisamos reprogramar a nossa mente o tempo todo. Nós precisamos ter consciência das nossas ações, né? E eu vou fazer um testezinho com vocês aqui, ó. Neste momento, você está em estado de sofrimento ou estado de graça? O que vocês acham? Né? Você está no estado onde você está sofrendo ou você está no estado onde você está em graça, que você está de boa, que você está leve? Né? Eu vou passar algumas imagens aqui para quem está na sala e vou falando para você que está no Instagram. Bom, então a gente precisa perceber como o ambiente externo influencia a gente o tempo inteiro. O ambiente externo influencia a gente o tempo inteiro. Às vezes, você não tem preconceito nenhum com nada,
mas o ambiente externo faz com que você tenha esse preconceito inconscientemente e você nem sabe disso. Então, presta atenção nessas imagens, hein? E daí vocês anotam, se vocês, a primeiro impacto da imagem, você julgou ou você aceitou, beleza? E eu vou falando para vocês que estão no Insta qual é a imagem aqui. Primeira imagem é o cara pegando a carteira de uma moça. Você julgou ou você aceita isso? Segunda imagem é o cara pisoteando uma mulher. Você julga ou você aceita? Segunda imagem são duas crianças deficientes PCs juntas numa cadeira de roda. Você aceita ou você julga? Aí um cara fortão, bombadão mesmo, sem camisa. Parece um triângulo. Você aceita ou você julga? Vai vendo como a nossa mente é. Agora, vários casais. Uma mulher linda com um cara velho. Uma mulher maravilhosa com um cara afro. Uma mulher bonita com um cara mais velho. Uma mulher baixa com um cara muito alto. Você aceita ou você julga? Qual é o primeiro gatilho que vem na sua mente? O aborto. Você aceita ou você julga? Nossa, Bia, mas você está indo muito fundo. Eu tô. Para vocês verem o nível de julgamento que a gente entra sem saber o que está acontecendo. A fofoca, você aceita ou você julga? E se você julga, é porque você também faz. E se você também faz, você precisa ter consciência que isso não é legal. Ou é legal para você e tá tudo bem. Mas isso é legal para você. Um casal de homens gays, você aceita ou você julga? Esse casal maravilhoso que eu sou fã, Bruno Gagliasso e a Gil, com os 2 filhos deles, que agora tá vindo mais um. Você aceita ou você julga? Nossa, eles foram lá para a África para fazer o bem para alguém, por que não faz aqui no Brasil? Porque a gente já ouve isso, já tá julgando. Poxa, será que você está fazendo a sua parte antes de julgar o outro? Um cara que tá com muita grana, você aceita que ele tem muita grana? Ou você julga e fala que é lavagem de dinheiro, que tá roubando, que tá fazendo alguma coisa errada? Olha como a nossa mente é louca. Essa criança maravilhosa, Andressa, você aceita ou você julga? Olha eu de Halloween, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você aceita ou você julga? Né? Então eu quero saber como foram os seus pensamentos, né? Você julgou? Seja sincero com você. Quantas imagens dessa você julgou? Quantas imagens dessa você aceitou? E tá tudo bem com o seu julgamento, tá tudo bem, você tá começando agora nesse processo. Tá legal, a gente precisa entender as âncoras que fazem isso acontecer, as memórias que fazem essas coisas acontecerem, esses julgamentos acontecerem, né? Então eu quero que vocês coloquem aí no chat, no Instagram, quantas imagens, né? Coloca quantas imagens você julgou, e daí você escreve 1, e quantas imagens você aceitou e você escreve 2. Vamos lá, vai aí comigo, pessoal do Instagram e pessoal da aula. Escreve aí no chat. Você mais julgou ou você mais aceitou? Se eu mais julguei, estou em estado de sofrimento. Se eu mais aceitei, legal, estou no estado de graça. E daí a pergunta, né? Vai escrevendo aí que daí eu vou falando. Você quer viver melhor? Você está afim de pegar esse momento que nós estamos vivendo e poder realmente se transformar, se conhecer, se aceitar? Porque a primeira dificuldade é se aceitar, não é aceitar o outro. Lembra, o outro não vai mudar. São os seus comportamentos que vão melhorar. É a sua aceitação para com o outro que vai melhorar, não é o outro. Então, a gente tem 4 direitos. 4 direitos que são fenomenais para o ser humano, são fundamentais e essenciais. O primeiro direito é ouvir na essência, é ser ouvido na essência. É ser ouvido sem julgamento. Esse é um direito que nós temos. É o que a terapia normalmente faz. Porque se todos nós conseguíssemos ouvir os outros sem julgamento, ouvir na essência e ser ouvido na essência, talvez a gente tivesse uma menor quantidade de pessoas com tanto problema psíquico. Porque além do problema psíquico, ela tem que lidar com o julgamento do outro. Ela tem que lidar com o estado de sofrimento do outro. Né? E isso é muito complexo na sociedade. O outro direito que a gente tem é ser notado, ser reconhecido, ser amado.
Nós precisamos ser reconhecidos e ser amados, ser notados. O nosso inconsciente pede isso. Até aquela pessoa mais tímida do mundo, ela quer ser notada, ela quer ser reconhecida, ela precisa ser amada. Mas olha que interessante. Como que eu vou ser notada, reconhecida e amada pelo outro, se nem eu me noto, se nem eu me reconheço, se nem eu me amo? É para se pensar, né? Então eu preciso me notar, eu preciso me reconhecer, eu preciso me amar, eu preciso entender que eu sou capaz de fazer aquilo que eu quiser. Outro direito que a gente tem é ter o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar. E tá tudo bem. Todos nós temos direito de errar. Ó, a Mac falou, eu mais julguei. Você tem o direito de errar. A Ana falou que o mais julgou. Tem o direito de errar. Né? A gente julga porque a gente tem o direito de errar. A partir de agora, dessa live, dessa palestra, a gente tem que começar a diminuir o nosso julgamento, porque daí sim está fazendo sentido tudo isso que a gente está passando. E o outro direito é direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer. Né? E só para vocês entenderem, a programação neurolinguística, ela traz uma pirâmide de níveis neurológicos aonde o pertencimento está lá em cima do pico da pirâmide. E se a gente for parar para pensar o que está acontecendo agora com essa pandemia, nós não estamos pertencendo, né? Nós estamos pertencendo à nossa casa nesse momento. O nosso ambiente é a nossa casa, onde muitas pessoas fugiam até então. Então, essa loucura, essa ansiedade, ela tá alta porque lá em cima da nossa pirâmide, onde a gente não tá tendo consciência dela, a gente nem sabe que ela existe. Vou dar uma live disso, inclusive. A gente nem sabe que existe pirâmide de níveis neurológicos, aonde o ambiente é a nossa base, aonde a espiritualidade é o nosso topo, onde tem a nossa filiação, a nossa identidade, as nossas crenças e os nossos valores, as nossas capacidades e habilidades, os nossos comportamentos. A gente tem tudo isso dentro da gente, mas a gente não tem consciência. E tá tudo bem, a gente vai começar a ter. Eu estou aqui como ferramenta para ajudar todo mundo que quiser, nesse momento de ter consciência, da gente poder se ajudar, cada um com o seu. Todo mundo tem o direito de pertencer. Então, quais são os 13 sintomas que a gente precisa ficar atento, se a gente está com crise de ansiedade ou não, né? Isso é muito interessante, gente, porque tudo que eu falei até agora não tem a ver com ansiedade. Eu não falei de ansiedade até agora, vocês perceberam isso? Só que está extremamente ligado à ansiedade. Porque se eu estou no estado de sofrimento, automaticamente eu posso estar no estado de ansiedade. Ou no estado de medo excessivo, ou no estado de pânico excessivo. Né? Então a gente precisa ficar atento que a ansiedade nada mais é do que sofrer por antecipação. Sofrer por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Esse sofrimento não é legal para a gente, não é legal para o outro, não é legal para o ambiente, não é legal para o grupo que você pertence, não é legal para você. Então a gente precisa ficar atento. Vamos lá, primeiro sintoma que a gente precisa ficar atento é enxergar perigo em tudo, né? Indivíduos com transtorno de ansiedade em geral superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam. Lembra, o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, às vezes, a pessoa não quer ter aquele enfrentamento, não quer ter aquela discussão, então ela cria um perigo excessivo naquilo. Ela cria, o nosso cérebro, ele é capaz de criar as situações. Né? A síndrome do pânico é isso, a gente vive no mundo fora do padrão. Eu tenho síndrome do pânico, por isso que eu falo, tá, gente? A gente cria o momento. A partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente consegue diminuir as crises, a gente consegue entender que o perigo não é daquele tamanho, que é uma ervilha, que a nossa mente está criando aquilo para a gente não enfrentar o que a gente tem que enfrentar, para a gente procrastinar aquilo que a gente tem que fazer. Assaltar a geladeira ou descontar a preocupação no docinho. Né? O que tem de gente engordando agora nessa pandemia tá sensacional. Tem muita gente que está levando isso para o lado bom, muita gente que está cada vez mais comendo mais doce. Não faltam casos de pessoas que encontram na comida uma solução para os problemas emocionais.
né? Infelizmente, a comida, ela é um gatilho que a gente aprende, às vezes, na casa da nossa avó, que quando a gente chega tem aquela mesa farta, né? Muita gente acredita que tenha isso. A avó sempre fala, come, 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 né? Então, a gente já aprende isso. Alteração no sono, sentem dificuldade para dormir, ou apresentam episódios de insônia em vésperas de reuniões importantes e eventos. Não sei se vocês viram no meu Instagram, eu acordei 2h30 da manhã que a Andressa não dormiu, fui dormir 4h30 da manhã. Perdi totalmente sono. Nossa, mas você? Sim, eu. Sou ser humano, igual todo mundo. Sofro igual todo mundo. Tenho as minhas crises igual todo mundo. A diferença é que eu posso ter um pouco mais de consciência do que algumas pessoas que estão começando nesse processo. Mas todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais e estamos vivendo a mesma tempestade. Então a gente precisa ter consciência disso e tá tudo bem. E tá tudo bem, aceita, tá tudo bem. Sofrer com tensão muscular, né? Então tem muita gente que sofre com dores nas costas, ombro, nuca, e daí vai para uma atividade física e ela melhora, né? Mas ela não melhora por causa da atividade física, ela melhora porque ela socializou, ela melhora porque, é lógico que a atividade física é lógico que melhora também, gente, mas o contexto geral que trabalha a ansiedade, ele é muito maior do que simplesmente um comportamento só. É um contexto, é o fazer parte. Ter medo de falar em público, esse medo pode estar relacionado a preocupações com o ego e receio de julgamento e apreensão, aumentando a ansiedade. Né? Então, muita gente tem medo de falar em público, tem medo de ligar o microfone, tem medo de se expor. Né? Esse medo excessivo, tem que tomar cuidado. Né? Porque se eu tenho medo que os outros me julguem, eu estou julgando os outros. Se você tem medo que os outros te julguem, você também está julgando os outros. Um tapa na cara, mas é verdade. Porque a gente só fala aquilo que a gente faz. É espelho. Se eu estou falando que uma pessoa está julgando, eu já estou julgando ela. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? Se preocupar em excesso, estão sempre preocupados com o futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer daqui 6 meses? Alguém sabe? Alguém sabe o que vai acontecer daqui 6 meses? Ninguém sabe. Tem gente preocupado com isso e tem gente preparando o solo, plantando a semente para que daqui 6 meses possa podar essas árvores que estão plantando agora. Né? As pessoas que estão em estado de graça estão conseguindo criar, estão conseguindo ver nessa loucura possibilidades de melhora. Ninguém sabe se nós vamos voltar daqui uma semana, se vai voltar segunda, se vai voltar o mês que vem, se vai voltar em 2022, que tem algumas fake news falando 2022 aí. Então, tem que tomar cuidado. Não posso me preocupar com o que vai acontecer. Eu preciso me preocupar com o que está acontecendo comigo. Quando? Nesse momento. Ter consciência do meu comportamento, das minhas ações, de como eu estou interferindo no meu ambiente, na minha casa, no meu trabalho. Ficar à beira de um ataque de nervos, então irritabilidade, mudanças de humor repentina, sem explicação aparente. Precisa tomar muito cuidado com isso. Da onde está vindo isso? Qual que é a âncora que está disparando? Qual é a memória que está disparando? Né? Para quem não sabe, gente, âncora é uma ferramenta da programação neurolinguística também, tá bom? É uma ferramenta sensacional, porque a partir do momento que você entende as suas âncoras, você tem consciência delas e consegue ressignificar. Ressignificação também é uma ferramenta da programação neurolinguística. Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes. Beleza até aqui? Tudo bem? Tá fazendo sentido a palestra até agora? O pessoal do Instagram tá gostando aí? Tá legal? Ó, tem 9 pessoas aqui. Que legal, o pessoal tá gostando de falar. Vamos lá. Então, a gente precisa conviver com os medos irracionais, né? Tem que tomar cuidado com isso. Medos de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente, medo de fracasso, pânico de ficar sozinho ou de não ser aceito, né? Esses medos que são inconscientes ou irracionais, eles lembram que o nosso cérebro cria o tempo todo. Se o nosso cérebro cria o tempo todo, a gente precisa ter muita, muita consciência do que é real e do que não é real. E se você não tiver consciência disso, escreve no papel, pergunta para alguém de confiança sua, se você está exagerando demais ou não. Tá tudo bem você perguntar, tá tudo bem você precisar de ajuda nesse momento. Pergunta para mim, eu tô aqui, tá bom?
Apresentar inquietação constante, aquela pessoa que tem dificuldade de concentração, inquietação, está cansado o tempo inteiro, precisa se preocupar com isso, porque ficar cansado o tempo inteiro não é legal também. Sofrer com sintomas físicos, né? Nos momentos de ansiedade podem surgir sintomas físicos, como tremores, cansaço, sensação de falta de ar, asfixia, coração acelerado, suor excessivo. E quando acontece um sintoma físico, gente, o que a gente precisa fazer? Respirar. A gente precisa trocar, precisa ressignificar aquele momento, né? Quem entrou aí com o microfone ligado, por favor, se puder desligar, eu agradeço. Obrigada. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo e nossa mente formam um só sistema e ambos se influenciam. É um pressuposto da programação neurolinguística também. Né? E tem gente que fala, nossa, Bea, como você fala da PNL? Gente, eu amo programação neurolinguística, transformou minha vida, transformou a forma que eu crio a minha filha, transformou a minha vida por completo. Eu falo disso com a boca cheia. Vocês conseguem perceber o entusiasmo que eu falo da PNL? A PNL é uma ferramenta, na minha percepção, a maioria das pessoas deveria saber, deveria conhecer, né? Barros, eu acho que o seu microfone está ligado ainda, tá? Sim. Então, pensamento obsessivo é uma incapacidade de ganhar controle sobre pensamentos e imagens angustiantes e recorrentes. Então, aqueles pensamentos que não saem da sua cabeça, aqueles pensamentos que vão fazer você sofrer. Será que é legal? Será que isso tá legal? Será que é realmente isso que eu preciso fazer? Né? Eu saio um pouco da tela para eu desligar os microfones de quem está ligado, tá, gente? Pronto, ninguém mais mexe no microfone, vou voltar para a tela. Então, será que a gente... Tem um bicho na minha tela aqui. Será que esses pensamentos obsessivos, eles me ajudam ou eles me atrapalham? Eles fazem eu estar no estado de graça ou no estado de sofrimento? Eles fazem eu ficar mais ansiosa ou não? Porque se eu tenho pensamentos, entenda que pensamento não é realidade. Pensamento não é algo concreto, é algo subjetivo. Se é algo subjetivo, eu penso, eu sinto, eu preciso sair desse ciclo de pensar e sentir para que a minha ansiedade diminua. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E o perfeccionismo, né? Pessoas extremamente perfeccionistas. O perfeccionismo caracteriza-se pela insistência em estabelecer padrões altos e pela busca incessante em alcançar esses padrões. E, de fato, os perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, mas o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e a insatisfação crônica. Quem é extremamente perfeccionista tem o maior medo do mundo de ser que o trabalho que ele faz seja rejeitado. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o que o outro vai pensar ou vai falar dele, o perfeccionista ele está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou falar daquilo que ele faz. Então, uma coisa que deveria demorar 5 minutos, ele demora 1 mês, 1 ano, não cumpre prazo, se critica demais, e aí só a ansiedade que aumenta, né? Problemas digestivos, né? Eu acredito que todo mundo conhece pessoas aqui que têm problema de estômago, né? Poxa, não é legal. Um sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade, tá? E na pirâmide de níveis neurológicos que eu falei, o estômago, ele está no nível de crenças e valores. Então, se você está fazendo algo onde você não está alinhado com as suas crenças e seus valores, consequentemente, você vai ter dor de estômago. Olha que loucura isso, né? Bom, mas Bea, como que eu vou controlar a minha ansiedade, né? Como eu vou controlar a minha ansiedade? Então, primeiro passo para você controlar a sua ansiedade, anota, hein, gente? Primeiro passo é ter consciência das nossas âncoras, é ter consciência das nossas memórias, que são responsáveis por ativar nossos sentimentos e emoções. Quanto mais você souber sobre as suas memórias, quanto mais você honrar e respeitar a sua história, mais consciência você vai ter das suas memórias e menos ansiedade você vai criar. Tudo bem? Faz sentido? Faz, né? Faz sentido. Quando temos consciência, conseguimos entender o que acontece e a ressignificação acontece. Você sempre pode procurar e deve procurar a ajuda de um terapeuta
com recomendações. Procure um terapeuta, um psicólogo, onde essa pessoa tenha recomendações assertivas por aquilo que você quer. Porque senão você vai ficar pulando de um em um e de repente você se cansa e não quer mais ajuda de ninguém. E aí que mora o problema. Sempre tem algum profissional pronto para ter empatia com você e fazer o melhor para você. Sempre vai ter. Você só precisa encontrar ele, precisa estar aberta para encontrar, tá bom? A PNL, a análise de comportamento, traz muitas ferramentas para ajudar a ressignificar esses momentos de forma segura e eficiente, né? Eu atendo bastante gente, tem mais de 900 horas comprovadas em relação a isso, porque a PNL e a análise de comportamento juntas, junto com coaching e percepção, faz com que a gente tenha resultados fenomenais. Fazer atividade física diariamente para liberação de hormônios e desta forma se sentir melhor. Nós precisamos fazer atividade física. E fazer atividade física, gente, não é ir numa academia normalmente. Fazer atividade física é você se concentrar em alguns movimentos para o seu corpo 5 minutos por dia, já está saindo do zero. Né? A pessoa está em coma, está numa UTI, ela vai sair de lá e vai correr uma maratona? Não vai. Não vai. Tudo é um processo, tudo começa do começo. Primeiro passo. Depois do primeiro passo é o segundo passo. Né? Pensa numa criança que está aprendendo a andar. Quantos tombos ela leva até aprender a andar? Quanta ajuda ela precisa para aprender a andar? Não é? Quantas vezes ela volta a engatinhar porque ela tem medo de andar e cair? Então, esse processo de aprendizado, ele é o mesmo com a gente. Ele continua sendo o mesmo. A diferença é que a nossa velocidade de aprender é diferente. Que a nossa velocidade de resignação é diferente. Que a nossa velocidade de entender que as coisas acontecem como tem que acontecer, a partir de agora vai ser diferente. Tá? Fazer uma coisa que você ama pelo menos 2 vezes na semana. É lógico que é prejudicial. Não seja prejudicial. Então, esse processo de aprendizado, ele é o mesmo. Ai. Pronto, acho que eu vou desligar. Gente. E sabe o que é isso, gente? Isso é para testar a minha paciência. É para testar a minha paciência, isso. Você sabe que eu sou extremamente paciente, né? Falo que um dos meus principais problemas é isso. É querer que as coisas aconteçam muito clara, muito objetiva, né? É que o pessoal do Instagram não está entendendo nada, é que na aula que a gente está, tem algumas pessoas que infelizmente deixam o som ligado e acabam atrapalhando as outras a ouvir. Então, fazer uma coisa que a gente gosta. O que significa isso? B, eu gosto de tocar violão. Toca violão. Não precisa ser todo dia, que faça 2 vezes por semana. B, eu gosto de fazer escalada. Agora dá para fazer escalada? Não dá, então segura. O que mais você gosta de fazer? Né? Tem gente que nem sabe o que gosta de fazer. Tem gente que estava tão ligado na automático do dia a dia que esqueceu do que gosta de fazer. E daí a ansiedade só aumenta, porque o seu inconsciente fala, poxa, você não vai dar nem um tempinho para você? Você não vai cuidar nem um pouquinho de mim? Né? Então, assim, você precisa fazer uma lista das coisas que te dão prazer em fazer. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, aula, palestra, curso, falar de PNL, é o que eu amo fazer. Eu amo fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso. Se eu amo fazer, eu tenho que fazer. Só que isso é o meu trabalho. Olha que interessante. Então, para mim, eu nunca estou trabalhando porque eu amo fazer isso. Alguns momentos, a gente não vai conseguir trabalhar com aquilo que a gente ama. Mas a gente vai conseguir fazer o que a gente ama para que o nosso inconsciente entenda. Opa, você está tendo consciência de você. E tirar os pensamentos, né? Precisa tirar os pensamentos e sentimentos. A gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever. Vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever o que você está sentindo. Vai escrever, porque afinal escrever é um comportamento e são os seus comportamentos que vão te trazer um resultado. Porque você colocando no papel, você consegue identificar se isso é real ou é imaginário. Porque se você escreve no papel que você está com Covid, você está imaginando, você está sentindo e pensando que você está com Covid-19 já. Você já está nessa ansiedade que você está com isso. E daí você põe no papel os sintomas que você está tendo. Você percebe que você só está com fechado, entendeu?
e não é tudo aquilo. Então, pôr no papel vai ajudar você a controlar a ansiedade. E filtrar o que a gente ouve. Precisa filtrar o que a gente ouve. Porque se a gente não filtrar o que a gente ouve, nós vamos ficar loucos. Não tem jeito. Tem muita fake news acontecendo, e não só nesse momento não, gente. Tem muita coisa que a gente ouve que, se a gente for parar para pensar, a gente não precisa ouvir. Só que até então a gente não tinha consciência disso. A gente estava achando que a gente precisa se entregar 100% para o outro, mas para você entregar 100% para o outro, você precisa estar 100% para você. Amor próprio e egoísmo é uma linha tênue. Ouça isso de novo. Amor próprio e egoísmo é uma linha muito tênue. Nós precisamos nos amar primeiro para poder amar o outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Dos maiores mandamentos. Então, como que a gente vai amar o próximo como a ti mesmo se até então eu não me amo? Não faz sentido. Então, a gente precisa filtrar o que a gente ouve e filtrar o que a gente fala também. E cuidar melhor do nosso corpo. Nós precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Afinal, a ansiedade é mental, sim ou não? É coisa da mente. Para cuidar da mente, a gente precisa o quê? Cuidar do corpo. Não tem jeito. Eu só cuido do corpo, eu só cuido da mente se eu cuido do corpo. E eu só cuido do corpo se eu cuidar da mente. 90% das doenças são psicossomáticas. Então, para eu cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. Para eu cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar do meu corpo. Nós precisamos ter um equilíbrio com isso. E cuidar do corpo não é só atividade física. Cuidar do corpo é se alimentar melhor, é tomar as vitaminas necessárias. Cuidar do corpo é dormir direito. Cuidar do corpo é tomar um banho gostoso quando você está estressado. Cuidar do corpo é você se permitir respirar, se permitir sair de uma sensação de incômodo excessivo. Cuidar do corpo é isso, porque quando você cuida do corpo, automaticamente você cuida da mente. Bom, a palestra é isso. Eu vou abrir agora para perguntas. Olha como eu sou pontual, gente. Faltam 14 minutos para acabar. Sensacional, né? Eu adoro a minha pontualidade. Isso eu gosto em mim. Isso é o que eu sou boa em fazer. E o que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem de ajuda, entre em contato comigo. Vamos conversar, vamos entrar num consenso. Às vezes, você está precisando de ajuda e você não se permite. Quem sabe você teve uma sintonia legal comigo e você vai se permitir se abrir comigo, né? Por que não? Tem outros milhares de profissionais extremamente qualificados no mercado que podem te ajudar. E daí o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é assim, mas Bea, eu não tenho dinheiro agora. Mas quem que tem dinheiro agora? Né? A gente precisa se ajudar. Se a gente ajuda o outro, o dinheiro ele é consequência de tudo isso. A gente percebeu que o dinheiro ele não é essencial. O dinheiro é fundamental, mas o dinheiro não é essencial. Essencial nesse momento, ele está sendo em cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso corpo, aprender a alinhar os nossos valores e os nossos critérios. Isso agora está sendo essencial. A gente está precisando entender quem nós somos para a gente se encaixar nesse ambiente que nós estamos, que até então a gente não estava, na velocidade que a gente está. Eu conheço muita gente que é velocidade, eu mesma, eu não parava em casa, gente. Agora eu não saio de casa. Né? Então, a gente precisa se reinventar o tempo todo, a gente precisa se reconstruir o tempo todo. Nós precisamos entender que a nossa ansiedade, ela é proporcionalmente do tamanho daquilo que a gente não sabe da gente. Quanto mais conhecimento você tiver sobre você, menos ansiedade você vai ter. Faz sentido isso, gente? Bom, então eu vou deixar aberto agora para entender o que vocês aprenderam, por que foi legal, né? Quem ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Tem o YouTube também, um monte de vídeo legal. Meu WhatsApp para quem precisar, eu estou totalmente à disposição. Quero agradecer ao pessoal que está na aula comigo, que vai falar comigo ainda. E quero agradecer ao pessoal do Instagram também. Obrigada. Nós estamos começando. Semana que vem vai ter mais. Eu vou divulgar para todo mundo. Já está certo que eu vou fazer live semana que vem sobre ansiedade de novo, mas com outras vertentes. Então, se você precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. E agora eu vou
pedir